Olá pessoal, tudo bem? Girosfio Rodrigo. Hoje trazendo esse assunto aqui que é uma dúvida de muitas pessoas que já chegaram até mim no canal e deve ser de muito mais gente, por isso decidi fazer esse vídeo. Um vídeo vai ser bem curto, mas trazendo de maneira objetiva e tentando esclarecer a dúvida de vocês, que é: sapatas, devo fazê-la formato tronco de cone ou formato retangular, formato de paralelepípedo, por dizer algum formato, ok? Essa é uma dúvida que afeta muitas pessoas têm essa dúvida, mas poucas pessoas sabem por que utilizar a cada uma delas e quando é o melhor ou qual é o melhor das duas, ok? Então eu vou trazer aqui para vocês tanto a parte de teoria, a parte prática e o que eu faço, ok? Peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, que isso ajuda muito a esse vídeo chegar a mais pessoas que também têm essa dúvida. A resposta dessa pergunta começa já na distribuição de tensão e é por isso que é importante entender como que é o caminho de tensões dentro de um bloco de fundação, dentro de uma sapata ou qualquer elemento que recebe o esforço de um pilar ou de uma coluna ou de algum tipo de elemento que recebe força axial e transmite para uma fundação. Então aqui representando, pode ser um bloco de fundação, uma sapata, o caminho das fundações e a própria norma estipula e ela obedece um seguinte conceito. Quando o esforço chega pelo pilar, ele tem uma tendência a se dissipar dentro do elemento de concreto, formando bielas e tirantes, tá? E essa transmissão de esforços, ela recebe uma angulação aqui, que ela, por ensaios feitos aí em laboratório, esse ângulo aqui ele fica entre 45, 50 até 60 graus, tá? Varia entre 40 e 60 graus. Também tem literaturas que falam entre 30 graus. Mas no geral fica entre 45 e 60. Então, esse é o caminho, de fato, que as tensões do concreto vão estar ali. Um ângulo mais aberto que isso, mais que 60 graus, não é encontrado tensões no concreto, né? Depois entre a borda da sapata e o nosso pilar. Então, por isso que a norma pede que, como mínimo, seja respeitado esse perímetro dentro das sapatas e blocos de fundação, tá? Isso foi experimentado cientificamente dentro de laboratórios com corpos de prova. E por isso que a norma pede, no mínimo, essa abertura, essa angulação dentro desse tipo de elemento. Então isso quer dizer o quê? Que todo elemento superior a essa linha pontilhada, né, exterior a essa linha pontilhada que eu deixei aqui para vocês, é o elemento que o concreto não está sendo afetado e não está sendo solicitado. Então, em teoria, é um concreto que não faz sentido estar ali e não precisaria estar ali de fato, ok? Então, aqui nós já começamos a entender por que nós temos sapatas em formato de tronco de cone ou de cone, porque ali, no lugar que em uma sapata de retangular teria concreto, o concreto não é utilizado. E agora a gente precisa entender por que então nós fazemos, ou existem pessoas que fazem as sapatas retangulares. Como eu disse para vocês, a premissa de retirar o concreto e fazer sapatas em formato de cone é justamente tirar o concreto da onde a gente não precisa. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente pode ver que é uma sapata tronco de cone e justamente o que acontece. Depois daquele ângulo de abertura, nós tiramos o concreto e por isso que fica em formato de cone. É interessante respeitar aqui também que mesmo nós não podemos fazer uma sapata cônica completamente, e por isso que ela se chama tronco cone, porque ela precisa ser respeitada a uma altura mínima, é que nessa imagem a gente pode vê-la como H0, que é uma altura mínima ali justamente para receber as armaduras, posicioná-las e não fazer um ângulo de ruptura muito pronunciado. Então nós respeitamos essa altura mínima, H0, geralmente varia entre 25 centímetros aproximadamente, e depois sim nós começamos a trabalhar com o ângulo, ok? E onde não precisa dessa área de concreto, nós não a usamos, retiramos, e aí fica o nossa sapata troco de cone. Por isso que a ideia é retirar concreto onde não se necessita o concreto, onde ele não é solicitado. E agora eu vou mostrar para vocês, tá, Rodrigo? Vale a pena? Qual eu devo utilizar ou por que eu utilizo uma delas, ok? Então aqui eu vou mostrar para vocês as vantagens de cada uma e também o que eu faço, e assim vocês vão conseguir decidir e ver qual que é o melhor no caso de vocês. Então, falando das sapatas retangulares, é importante deixar claro que as duas funcionam bem, as duas são corretas, as duas estão dentro da normativa e as duas são possíveis, estão dentro do que é aceitável dentro dos projetos de engenharia. Agora eu vou deixar algumas vantagens para vocês e aí vocês podem interpretar e ver o que vocês acham melhor. Também quero que vocês, se tem alguma outra vantagem ou desvantagem que eu não citei aqui, vocês podem deixar nos comentários e assim a gente constrói um pouco mais essa discussão. Então, enquanto a sapata retangular
na minha opinião, ela é mais fácil de executar, uma vez que ela é um cubo, ok? É muito mais fácil, simplesmente se tem 4 lados, você enche de concreto e tudo bem, não precisa fazer angulação, não precisa colocar forma. Então você acaba economizando também em mão de obra, porque necessita menos tempo para fazer essa forma, então a execução no geral é muito mais fácil. Você tem a possibilidade de colocar armadura negativa com muito mais facilidade, uma vez que quando nós temos necessidade de colocar armadura negativa em sapatos muito grandes ou sapatos que têm momento negativo na sua borda superior, nós podemos ter essa possibilidade de colocar essa armadura na parte superior com muito mais facilidade do que se é uma sapata que tem a sua superfície superior cônica, tá? E outra vantagem que eu acho muito interessante também é muito menos forma, porque aqui você não precisa justamente fazer esse formato cônico e você não precisa fazer a parte superior utilizando forma, você simplesmente usa o próprio buraco como sua forma. Isso é o que eu acho interessante. Agora, enquanto a retangular tem as vantagens, a troca de conta também tem vantagens que eu acho importantes e bacanas, que é você utiliza muito menos concreto, porque toda aquela parte superior que você não está sendo utilizada de concreto você economiza, você pode usar em outro lugar ou não utilizar, que é melhor ainda. É uma sapata mais otimizada, porque você está colocando material onde realmente ele faz falta. E outra coisa que também pode sim trazer uma economia na parte de dimensionamento de fundações é que você retirando o concreto dessa sapata tronco cone, você vai retirar peso. E retirando peso, você pode sim reduzir o tamanho da sapata, né? Quando a gente fala em sapatas grandes aí, com cargas consideráveis, retirando o peso de concreto, você vai estar retirando o peso da sua fundação. Retirando o peso da fundação, você pode otimizar mais ainda o tamanho da sua sapata, tá? Bom, o que eu uso? Nos meus projetos, eu sempre utilizo sapatas retangulares, porque eu sempre estou visando tentar otimizar o máximo possível a execução, trazendo rapidez na obra e eu acho que a economia que nós temos de concreto, principalmente em obras de pequeno e médio porte, não é tão relevante assim, a ponto de valer a pena para mim colocar a sapata tronco de cone e economizar essa quantia de concreto. Então eu prefiro fazer retangular, é mais fácil para quem está executando, para quem está construindo, para quem está projetando, caso eu precise colocar uma armadura negativa. Então eu também acho que também protege mais ali a sapata, mas no geral é isso, tá? Então eu acho que o ganho de tempo de economia na mão de obra e rapidez na hora de fazer as formas, e economia de forma, que forma é um material que nós utilizamos muito, e quanto mais a gente economizar, melhor. Eu acho que isso fica mais interessante utilizando uma sapata retangular. Mas eu quero ouvir de vocês também o que vocês acham melhor, o que vocês fazem na obra de vocês, e se eu deixei de citar alguma coisa aqui que é relevante também na hora de decidir o formato das suas sapatas. Quero apresentar também a plataforma Calcula Civil. Lá vocês vão ter esse programa para calcular sapatas em concreto armado, que é o programa que eu utilizo para calcular as minhas sapatas, dimensionar. Você vai conseguir dimensionar o tamanho e a armadura das sapatas de acordo com os seus esforços, de acordo com o seu tipo de solo, se é solo arenoso, argiloso, enfim, lá vocês vão ter acesso a tudo isso. Lá também vai ter outras ferramentas como dimensionamento de estacas, dimensionamento de blocos de fundações, vigas, sapatas, pilares, estruturas metálicas e muito mais. Convido vocês a conhecer lá, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta de onde você é, de onde você projeta, onde você constrói. Fico por aqui, até a próxima, tchau.